Bem-vindos ao Psim Áudio. Hoje a gente se propôs a uma missão que, olha, parece quase impossível. Um desafio, né? Um desafio. Decifrar um dos textos mais notoriamente difíceis da psicanálise. O seminário de Jacques Lacan sobre o ato psicanalítico. É um material, assim, bem denso, cheio de reviravoltas. Totalmente. E a nossa tarefa aqui é investigar juntos. O que, afinal, é esse tal de ato? É exatamente, uma investigação. O Lacan tem essa fama, e com razão, de ser um autor para iniciados, né? Sim, Mas a beleza do pensamento dele está em algumas ideias centrais que, quando a gente consegue extrair do jargão, elas mudam a forma como a gente pensa. Totalmente. A nossa meta aqui é essa. Encontrar essas joias, sabe? Essas ideias poderosas e traduzi-las de uma forma que faça sentido mesmo para quem nunca abriu um livro dele. perfeito. Então vamos tratar esse seminário como uma espécie de cena de crime intelectual. Lacan nos deixou as pistas e nós vamos tentar juntá-las para resolver um mistério. Gostei da analogia. E a primeira pista que ele nos dá, que parece ser a chave de tudo, é uma distinção que à primeira vista parece simples. A diferença entre saber e conhecimento. Para mim soa como a mesma coisa. Onde está o segredo aí? Então, essa é a porta de entrada para o todo o universo dele. Para Lacan, conhecimento é o que a gente acumula, o que está nos livros. Os dados, os fatos? Isso, os dados, os fatos, é o que você estuda para uma prova, por exemplo. Você pode ter um vasto conhecimento sobre, sei lá, a teoria da relatividade. Ok, a informação que eu coloco na minha cabeça. Exato. Já o saber é outra coisa, é estrutural, é prévio ao conhecimento. Como assim? Você pode ler 1000 livros sobre como andar de bicicleta, ter todo o conhecimento sobre física, equilíbrio, biomecânica, mas nada disso te ensina a andar de bicicleta de fato. Claro, não adianta nada na prática. Pois é, a sensação de equilíbrio, o movimento do corpo, a coordenação, isso é um saber. Um saber que não está nas palavras, está no corpo. Entendi. É um saber fazer, quase um instinto que não passa pela razão, né? Precisamente. E é aí que Lacan dá o pulo do gato e conecta isso ao inconsciente. Ele está dizendo que o nosso inconsciente opera nesse nível de saber. Não de conhecimento. Exato, não de conhecimento. Ele tem uma lógica própria, uma estrutura que existe antes da gente pensar conscientemente sobre ela, sabe? Faz sentido. É por isso que não adianta só entender racionalmente nossos problemas. A gente pode ter todo o conhecimento sobre por que agimos de certa forma, mas... Continua repetindo os mesmos padrões. Exatamente. A análise busca acessar esse outro nível, o saber que realmente comanda o show. Isso já muda tudo. A gente não está falando de descobrir um fato escondido, mas de acessar uma lógica que já opera em nós. Mas aí, seguindo as pistas, Lacan faz um desvio que me pareceu completamente aleatório. Ah, eu sei qual é. Ele começa a falar de Pavlov. Peraí, o cão de Pavlov? Achei que estávamos no campo da psicanálise, do divã. O que um cachorro salivando tem a ver com o inconsciente? É uma curva inesperada, eu concordo, mas é uma das sacadas mais brilhantes do seminário. Lacan olha para aquele experimento clássico e vê algo que ninguém tinha visto. O que seria? Ele chama Pavlov de estruturalista lacaniano antes da hora. Nossa! O que ele quer dizer com isso? Ele foca no estímulo que Pavlov usa. Podia ser um sino, uma luz, uma trombeta. Não importa. O crucial é que o som da trombeta não tem nenhuma relação natural com a comida. É totalmente arbitrário. Certo, não é como o cheiro da carne, que naturalmente faria o cão salivar. Exatamente. E essa é a grande sacada. O som da trombeta funciona como o que Lacan chama de significante. Ele não é a comida. Não se parece com a comida. Ele representa. Ele simplesmente ocupa o lugar da comida dentro daquela estrutura, daquele sistema que o experimento criou. O cachorro não saliva pelo som em si, mas pela relação que aquele som estabeleceu com a comida dentro do sistema. Ah, então o som da trombeta não significa comida por si só. Ele aponta para a comida dentro daquele sistema que Pavlov criou. É isso. A importância está na relação, não no objeto. Perfeito! É exatamente isso. E essa é a maquete de como a linguagem humana funciona. A palavra árvore não tem nada de árvore nela. É um som arbitrário
que, dentro do nosso sistema, da nossa língua, aponta para aquela coisa com folhas e tronco. Entendi. Lacan viu no experimento de Pavlov um modelo de como a nossa própria mente funciona. Somos movidos por significantes, por palavras e símbolos, e não pelas coisas em si. Mas ele não critica nada nesse experimento? Critica, sim. Ele também faz uma crítica importante. O experimento ignora completamente a dimensão do afeto, a relação pessoal entre o cão e Pavlos, algo que a psicanálise jamais ignoraria. Ok, a névoa está começando a se dissipar. Se a nossa mente funciona com base nessas relações, nesse saber, o que acontece quando a gente coloca essa mente numa sala com um analista? Imagino que a transferência seja o palco onde tudo isso acontece certo. É aqui que o ato vai ocorrer, é o palco perfeito. A transferência é o motor da análise. De forma simples, é quando o paciente projeta no analista figuras e sentimentos do passado. Amor, ódio? Isso, amor, ódio, raiva, dependência. Mas Lacan, como sempre, vai além do óbvio. Ele explora uma ideia de outro autor, que é bem radical, que sugere que a transferência pode ser, na verdade, um mecanismo de defesa do analista. Como assim? Uma defesa do analista. Essa ideia é bem provocadora. Mas, na prática, isso não colocaria toda a responsabilidade no analista, quase isentando o paciente? É uma inversão total. E por isso é tão interessante. A ideia seria que, ao interpretar a reação do paciente como transferência, o analista se protege. Ele pensa, esse ódio não é para mim, é para o pai dele. Entendi. Mas Lacan não adota essa visão como a resposta final. Para ele, o que realmente sustenta a transferência é outra coisa, um conceito central. O sujeito suposto saber. Sujeito suposto saber. Parece complicado, mas a ideia é que o paciente supõe que o analista sabe algo sobre ele. Exatamente. Ninguém precisa dizer isso em voz alta. É implícito. O paciente chega e coloca o analista nesse lugar de alguém que supostamente detém a verdade sobre seu sintoma, sobre seu sofrimento. Ele sabe que eu tenho. Ele vai me dizer o que fazer. Isso. É essa suposição, essa crença que faz a pessoa falar, se associar livremente e que coloca toda a engrenagem da análise para funcionar. A análise inteira se desenrola à sombra dessa suposição. Isso faz muito sentido. É a autoridade que o paciente confere ao analista que permite que o trabalho aconteça. Agora, aproveitando essa pausa no meio de toda essa teoria, só um recado rápido. Claro. Se quem está nos ouvindo está curtindo essa análise e quer que a gente continue trazendo resumos assim, deixe uma curtida ou um comentário. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas. É um super incentivo pra gente. Com certeza. Bom, voltando. Eu preciso perguntar sobre um termo que encontrei e que me pareceu muito fora do lugar. Quase coloquial. Lacan fala bastante sobre a connerie. Sim. A gente poderia traduzir como besteira, asneira, talvez até baboseira. É uma palavra forte e até um pouco engraçada para um texto tão denso. Ele está só sendo provocador ou isso é um conceito técnico? É os dois. Lacan adorava usar palavras do cotidiano para abalar as estruturas do pensamento acadêmico. Mas sim, para ele é um conceito muito sério. A connerie não tem a ver com falta de inteligência. Não. Não, pelo contrário. Às vezes, as pessoas mais inteligentes são as que mais produzem connerie. Para Lacan, é uma espécie de desconhecimento estrutural. É a névoa de justificativas, de racionalizações que nós criamos em torno de uma verdade do inconsciente. É a história que a gente conta para a gente mesmo para não lidar com o que nosso saber está dizendo. Pode dar um exemplo mais prático? Como essa besteira se manifesta no dia a dia? Claro! Pense num ato falho clássico, freudiano. Você está dirigindo e, sem perceber, erra o caminho de casa e pega a rua que leva à casa de um antigo amor. Acontece. O ato de errar o caminho é um rasgo de verdade. Ele diz algo que sua consciência não quer admitir. Uma parte de mim queria estar lá. Certo. A connerie é a explicação que você imediatamente dá para si mesmo. Nossa, estou tão distraído hoje. Ou, o trânsito me confundiu. É o blá 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 que encobre a verdade do ato.
A desculpa que a gente inventa para não encarar o desejo que vazou ali. Perfeito. E o ato psicanalítico, o objetivo da análise, é justamente produzir um corte nessa coneria. É um momento em que essa névoa se dissipa e o sujeito é confrontado com a verdade do seu próprio saber. Isso nos leva ao clímax da nossa investigação. Lacan usa muita lógica, diagramas, mas tudo parece convergir para a ideia do sujeito dividido. Ele tem aquela frase famosa, que é quase um trava-línguas. Ou eu não penso, ou eu não sou. Essa frase é genial. O que isso quer dizer na prática, para quem está no divã? Essa frase resume a fratura fundamental que existe em nós. Onde está o eu que pensa, o eu consciente que narra a nossa vida? Eu sou engenheiro, eu gosto de jazz. Isso, eu estou triste hoje. Onde esse eu está, não está a verdade mais profunda do nosso ser. Essa verdade, esse saber do inconsciente, emerge justamente quando não estamos no controle consciente. Nos sonhos, nos lapsos. Exato. Ela fala por nós nos sonhos, nos lapsos, nos sintomas, naqueles atos falhos que a gente acabou de mencionar, onde o inconsciente o meu eu pensante não está. Há uma divisão que nunca será totalmente superada. Então, se a gente é fundamentalmente dividido, qual é o objetivo de uma análise? Não é se tornar completo ou integrado? O que esse ato psicanalítico faz, afinal? O objetivo não é se tornar completo. Isso seria uma ilusão. O momento crucial da análise, o verdadeiro ato, é o que Lacan chama de a queda do sujeito suposto saber. A queda? É o ponto em que o paciente finalmente percebe de uma forma visceral e não só intelectual que o analista não tem as respostas. Que o suposto saber era só uma suposição, uma farsa, necessária para começar o processo. A verdade não estava com o analista. Não, estava o tempo todo ali, no próprio inconsciente do paciente. É o momento em que a pessoa percebe que ela mesma tem que lidar com o próprio saber, sem a muleta do especialista, né? Exatamente. E é aqui que vem a ideia mais radical e talvez mais polêmica sobre o lugar do analista. No fim do processo, o analista não sai como um mestre, um guru. Não. Não. Para Lacan, o analista deve terminar no lugar de resto, de dejeto. Dejeto é uma palavra muito forte. Quer dizer que o analista é descartado como lixo. É uma imagem chocante de propósito. Pense nas rodinhas de apoio de uma bicicleta. Ok. O analista é como essas rodinhas. Ele está lá para dar a segurança inicial, para sustentar a suposição, mas o verdadeiro ato de aprender a andar, o momento em que o ciclista encontra o seu próprio saber do equilíbrio, só acontece quando as rodinhas são retiradas. Elas se tornam inúteis. Inúteis e até um obstáculo. O analista, ao final, encarna a causa do desejo do paciente, o famoso objeto A de Lacan, e uma vez que o paciente pode se haver com isso, o analista é sim descartado. Isso destrói completamente qualquer imagem de poder ou mestria. Que jornada! Então, recapitulando a nossa investigação, começamos com o mistério do ato psicanalítico. A primeira pista foi a diferença entre o conhecimento e o saber do inconsciente. Isso. Depois, vimos no cão de Pavlov um modelo de como a mente opera por significantes. Isso nos levou ao consultório, onde a transferência é movida pelo sujeito suposto saber. Certo? Vimos que a besteira, a connerie, é a fumaça que encobre a verdade, e que o ato psicanalítico é o corte nessa fumaça, culminando na queda do analista e na sua transformação em um resto. Não. Lacan afirma que o ato psicanalítico é, no fundo, um dizer. Um dizer que não apenas descreve a realidade, mas que funda uma nova realidade para o sujeito. Interessante. Pensando nisso, talvez a pergunta que fica para quem nos ouve é: quais atos em nossas próprias vidas, mesmo os pequenos, não foram apenas ações, mas dizeres que mudaram fundamentalmente quem nós somos, a partir daquele momento? Um pedido de demissão, uma declaração de amor. Exato. Uma decisão de partir, momentos que não foram apenas um fazer, mas um dizer que redefiniu todo o nosso mapa. Uma reflexão poderosa para encerrar.
Muito obrigado por nos guiar por esse labirinto. Foi um verdadeiro mergulho no pensamento de Lacan. Eu que agradeço. E muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui no Psim Áudio. Se gostou, não se esqueça de seguir o nosso canal para não perder as próximas análises do mundo da psicologia. Até a próxima!